Pessoal, bomba, notícia gravíssima aí, né? Um jornalista faz uma grave acusação aí sobre o STF e eu vou passar para vocês aqui a notícia, mas também vou atualizar, né, as informações também de mais notícias importantes que temos hoje, mas a pauta principal é essa daí, tá? Será que quem manda aí, né, nos comandantes da capital aí é o STF? Que aqui o YouTube nem permite que a gente fale aqui a sigla, né? Mas vocês já entenderam aí a situação. Bom, eu vou passar essa notícia para vocês, mas também vou passar algumas atualizações importantes aí, né? Para nós da direita e para todo aí o Brasil. Vamos lá, o Papa Leão, né? O Papa Leão 14, é Leão 14 mesmo, acho que é 14, né? Pede fim da polarização e libertação de jornalistas presos. Seria esse aí um aceno do Papa Leão de que não vai, né, ser a favor dessa censura aos jornalistas? Bom, fala ocorreu aí em evento na manhã dessa segunda-feira, dia 12, no Vaticano, e marcou aí o primeiro encontro do pontífice com a imprensa internacional. Matéria da Oeste, né, a quem eu deixo aqui os créditos, e tá aí, né, um aceno já do Papa Leão XIV, né? O Papa Leão XIV fez um apelo pelo fim da polarização na comunicação e pela libertação de jornalistas presos mundialmente, tá? Então assim, ó, o fim da polarização, eu acho que a polarização, eu acho que não tem muito como ir pro fim não. Porque na verdade a polarização nada menos do que o povo se posicionando, né? Ninguém tá ficando mais em cima do muro, todo mundo tá tomando posição. Então a polarização vem disso, né? Quando não tem polarização, geralmente é porque o povo, sabe, não tá nem aí para nada, ninguém quer se posicionar para nada. A polarização, ela surge disso, das pessoas se posicionarem e, por exemplo, nós aqui somos direita e os outros lá esquerda e ponto final, entendeu? E cada um vai debater ali, né, os seus pontos de vistas. Tem um exagero por parte daqui, parte dali, mas sempre teve em tudo, né? Bom, em sua fala, Leão XIV destacou a importância de uma comunicação que promova a paz e a verdade, né? Ele afirmou que a paz começa com cada um de nós, com a forma como olhamos para os outros, ouvimos os outros e falamos sobre os outros. Para a galera da teoria da conspiração, o Papa já começar falando em paz, né? É meio assustador. Mas aqui não é o tema, né? Não é teoria da conspiração, mas tá aí, né? A fala aí do Papa Leão XIV e principalmente a fala aí sobre a libertação dos presos jornalistas, que foi um assunto bem, né, interessante aqui, porque nós vemos aí que isso tem tudo a ver com a censura. Tá aí todo o texto aí da Oeste, né, mas destacando aqui a notícia. Bom, temos também mais notícias aqui na Oeste. Países de tradição comunista são os que mais prendem jornalista. Aqui, zero novidade, né? Mas tá aí a pauta. Rússia e China estão entre as nações com menos liberdade de imprensa no planeta. Eu acho que eles não fizeram uma pesquisa sobre o Brasil ainda não, né? Mas tudo bem, aguardemos a nossa primeira colocação. Durante uma audiência no Vaticano nesta segunda-feira, aí o Papa, né, Leão XIV, como eu falei um pouco antes, defendeu a liberdade de imprensa e pediu a libertação dos jornalistas presos por terem buscado e relatado a verdade. O Papa, né, fez aí um apelo em meio a um cenário alarmante, segundo aí a ONG Repórteres Sem Fronteiras, né? Existem 567 comunicadores encarcerados ao redor do globo. Então também não é só a gente que tem esse privilégio da censura aqui não, pessoal, tem mais países também no mundo, né? E a China lidera o ranking desse cárcere, junto com outros países com histórico de governos liderados aí por comunistas, né? Zero novidades também, né? Os chineses respondem aí por 20% das prisões, né? A RSF intima que haja 114 jornalistas presos no país. Além da China, figuram entre os maiores repressores da imprensa a Birmania, Belarus, Rússia e Vietnã. E isso porque, né, aqui no Brasil tá nessa, né? Prende, tira, porque se prender todo mundo que eles querem prender, aí nem a China vai conseguir superar a gente. Bom,
Também tem aí outra notícia, né? Enquanto rolou aí o escândalo, enquanto tá em alta aí o escândalo do INSS, né? Tá essa bomba aí explodindo. Lula se mostra, né, muito, mas muito atento, muito solidário aos idosos, né? Não, claro que não. Vocês estão malucas? Vocês estão doidas? Claro que não. Ele tá em viagem, né? E quem são os aliados e ministros que acompanham Lula na viagem à China? Bom, o presidente viaja com ministros, parlamentares e assessores em missão diplomática para fortalecer acordos comerciais e políticos com o governo chinês, né? Imagina aí, né, gente? E aí tem ele uma corja, né? O presidente aí, o Lula, do PT, o Nine, 9 dedos, chegou à capital chinesa no sábado, dia 10. Ele permanecerá no país e tal, né? Ali até a terça-feira. A delegação brasileira inclui a primeira-dama, né? A esbanja Lula da Silva, além de ministro de Estado e outros membros do Congresso. Ou seja, vamos trabalhar, gente, porque a gente precisa bancar a farra dessa galera aí, enquanto eles aí estão em reunião para saber como é que ampliam o comunismo no Brasil. Bom, agora uma matéria do Poder 360, né? Tá aí a fala de Lula, né? Olha para que a gente banca a viagem. Presta atenção. Segundo Lula aí, se depender dele, relação com a China será indestrutível, diz aí o Lula. O presidente defende que a troca empresarial e a aliança econômica dos dois países tende a crescer à medida que mantém o livre comércio. O presidente Lula, né, do PT, declarou também nessa segunda-feira que, se depender de seu governo, a relação do Brasil com a China será indestrutível. Classificou ainda a relação como incontornável, né? Atualmente, o país asiático é o principal destino das exportações brasileiras. E aí abre aspas para o descondenado. Esteja certo de que, se depender do meu governo e da minha disposição, o Brasil e a China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China manda no Brasil. Porque a China precisa do Brasil e o Brasil mama na China. E o Brasil precisa da China. Nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul Global seja respeitado no mundo como nunca foi. Vamos espalhar o comunismo. Essa aqui eu acho que eu acabei, né, ultrapassando ali. Essa não estava no script, não. Pois é, gente, essa vergonha aí, né? E também ele fez também críticas, né, aos Estados Unidos. Tá aí todo o texto, né? Vocês podem ler o texto e também, né, acompanhar as novidades aí, as matérias, né, que vão sair mais aqui, tá? Tanto é importante que você se inscreva aqui no canal e, claro, deixe seu like. Agora vamos à pauta, né, do vídeo, que pra mim aí é uma coisa muito séria. Gente, presta atenção. Não é novidade, a gente já tem escutado falar sobre isso, tá? Sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, enfim. Mas a gente geralmente via por essa galera que é né, participante desses grupos e tal, ou sei lá, de alguém que fala sobre teoria da conspiração e tal, mas de um jornalista, né, e ainda um jornalista português e tal, tá até produzindo um documentário ali sobre o Alexandre de Moraes. Vi essa fala aí. Se é um país mais sério, a Câmara, né, e o Senado, uma hora dessa era para estar explodindo e a Polícia Federal era para estar investigando tudo. Então tem algo muito complicado aqui, porque por mais que pareça ser, nossa, isso é história de filme, tem que dar uma satisfação para a população, porque isso é extremamente sério. Sérgio Tavares, tá, que é o jornalista português aí, né? Vamos lá. STF controla o partido aí dos comandantes da capital paulista, né? Pra gente não ter que falar o nome, mas vocês estão vendo aqui a sigla, né? Então, seria realmente isso aí, porque se for, misericórdia, né? Meu Deus do céu, a coisa já não tá, né, boa, imagina se isso for realmente verdade. Então é preciso investigar. Jornalista português que produz um documentário sobre Alexandre de Moraes também fala sobre Gilmar Mendes, que, abre aspas aí, liberta todo tipo de crime, né, nosos, né? Então isso aqui ele só falou o que tá estampado para todo mundo ver. O jornalista Sérgio Tavares foi além, né? O jornalista Sérgio Tavares, que atualmente produz um documentário sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, né, Federal, ali, o ministro do STF, fez uma declaração polêmica em seu depoimento
ao Senado. Mas será que vai ter essas investigações, essas apurações? Vamos ver, né? Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, escândalo que revelou relações atípicas entre o ministro Alexandre de Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, virou alvo dos primeiros comandantes aí, né, lá da capital paulista, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né, outra acusação extremamente grave. Agora, em entrevista ao Oeste, o jornalista reforça a suspeita de uma ligação entre o Alexandre de Moraes e os primeiros comandantes da capital. Gente, para falar a verdade, se o brasileiro ele não tivesse mais preocupado qual vai ser o próximo meme, isso aqui já era um motivo de estar todo mundo cobrando por uma postura, né, da Polícia Federal para uma investigação. Mas está todo mundo preocupado qual vai ser o próximo hype, qual vai ser o próximo meme, qual vai ser a próxima música que vai estar em alta. Então eu acho que o Brasil precisa acordar. Abre aspas aqui, tá? Podemos fazer a leitura de que o Alexandre de Moraes não só promove medidas ilegais e inconstitucionais, como tem também ligações a sigla que vocês estão vendo aqui, que parecem atuar como os seus jagunços em troca de benefícios, fecha aspas aí para o que disse, né, o Sérgio Tavares, tá? A denúncia de Tavares se sustenta em áudios divulgados por ele mesmo. Neles, Tagliaferro conversa com o jornalista o Oswaldo Eustáquio, né? Ambos afirmam que sofreram retaliações dos primeiros comandantes aí, né, lá de São Paulo, da capital paulista, depois de entrarem na mira da justiça brasileira. Na entrevista, Tavares também criticou a atuação do ministro Gilmar Mendes, decano do STF. Abre aspas aí, temos também outro ministro, Gilmar Mendes, conhecido por ser o laxante, que liberta todo tipo, né, de pessoas aí que andam fora da lei. Fecha aspas, afirmou Sérgio Tavares. Abre aspas novamente, para além disso, quando ele começou os seus negócios obscuros e milionários em Portugal, foi precisamente na mesma altura em que, né, esse grupo aí da capital se instalou em Portugal. Fecha aspas. Coincidência ou não? Não sei. A Polícia Federal que tem que dar essa resposta para a população brasileira. Tem que se investigar. Você mencionou em reunião no Senado os áudios em que o Eduardo Tagliaferro teria afirmado ser alvo, né, desse grupo por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Como avalia essa informação? E tá aí, né, os trechos da entrevista, tá, de Sérgio Tavares cedida à Revista Oeste. Então vocês podem ver aqui toda a entrevista ou no canal deles no YouTube, acredito que tá lá também, né? Já tem lá sim a entrevista, então é bom conferir. Bom, o que é que vocês acham disso? Eu acho que no mínimo tem que se haver uma investigação, tá? É uma acusação séria e se temos na nossa Suprema Corte um tipo de situação dessa, fecha as portas, o Brasil já acabou. Sério mesmo, não tem outra saída. A quem vamos recorrer, né? Então fica difícil.